Somos a Cooperorte, cooperativa agrícola que conecta pequenos produtores rurais do DF e em torno ao seu dia a dia. Cultivamos mais que alimentos, cultivamos desenvolvimento e união. Hoje convidamos você a sentir um pouco da energia que envolveu o segundo Berry Day, realizado no dia 27 de novembro. Um encontro que foi muito além de palestras e debates técnicos. Foi um espaço de troca, aprendizado e conexão entre produtores, pesquisadores, técnicos, instituições e cooperativas que acreditam no potencial da fruticultura como caminho de desenvolvimento sustentável no Cerrado. Representando a Cooperativa Agrícola Buriti Vermelho, Cooperorte, esteve presente o presidente Ismael Jesus dos Santos, levando a voz, a experiência e o compromisso da cooperativa com a agricultura familiar, com a organização coletiva e com o fortalecimento do produtor rural. A participação da Cooperorte nesse evento reafirma a importância de estar onde o conhecimento circula, onde novas ideias são semeadas e onde parcerias são construídas. Cada conversa sobre cultivo de frutas vermelhas, inovação no campo, acesso a mercados e sustentabilidade foi, na verdade, um diálogo sobre futuro. O Berry Day mostrou que produzir não é apenas plantar e colher, é planejar, aprender continuamente, compartilhar saberes e caminhar juntos. É entender que o crescimento individual se fortalece quando é coletivo. Para a Cooperorte, estar presente nesse momento significa honrar sua missão de apoiar, orientar e representar seus cooperados, buscando sempre novas oportunidades, mais conhecimento e melhores caminhos para o desenvolvimento rural. Que essa experiência vivida no segundo Berry Day continue reverberando em ações, projetos e decisões conscientes. Que cada aprendizado se transforme em prática e cada encontro gere frutos não apenas na terra, mas também nas relações, na economia local e na esperança de um campo mais forte e mais justo. Seguimos assim, com os pés firmes no solo, o olhar atento ao novo e a certeza de que, unidos, cultivamos não só alimentos, mas também dignidade, cooperação e futuro.
A doutora Luciana Barra, superintendente da Sudeco. Obrigado, Luciana, por ter vindo. Fernando César Ribeiro, presidente do sistema FAP DF Senar, que vai estar assinando aqui um acordo de cooperação com a Rota para assistência técnica em todo o evento, toda a nossa ação. E meu amigo aqui, Eduardo Brandão, da Abra Frutas. Cadê Eduardo? Que também é um parceiro da Rota nas ações internacionais e promoção internacional da Rota das Frutas, da fruticultura do Brasil como um todo, e agora em parceria com a Rota das Frutas, vai estar nos apoiando. Eu quero registrar aqui de coração a presença da Dorinha, presidente da Câmara de Vereadores lá de Unai, que nos recebeu há coisa de menos de um mês. Obrigado por ter vindo, Dorinha, com toda a comitiva de Unai que está aqui presente. E agradecer a presença dos senhores, todos os nossos palestrantes que vão estar aqui, e os produtores de mirtilo, de framboesa, de berry, de açaí, que estão aqui com a gente aqui na Codevasf. Com morango de Unai. Cadê Lolimar? Está aqui, ó, os grandes produtores de morango aqui. Obrigado, gente. Bom, eu ia para o dispositivo, mas não vou, não. Eu prefiro ficar aqui mesmo. E vou passar a palavra aqui para dar as boas-vindas e falar um pouco para a nossa diretora, Alessandra. Podem sentar, por favor. Bom dia, muito obrigada, sejam bem-vindos à nossa casa Codevasf. É um prazer imenso ter essa casa cheia, curado a Rota da Fruticultura, sempre promovendo eventos tão sublimes. Que maravilha estar aqui com vocês. Primeiro quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez e tratando de um tema muito importante para nós, que é fruticultura. Aqui eu quero fazer um cumprimento especial à minha amiga e diretora da Codevasf, representando nosso presidente Lucas, Alessandra. Pela segunda vez nós estamos aqui essa semana, né, Alessandra? Primeiro trabalhando aí um encontro de irrigação com vários superintendentes nacionais, falando sobre a experiência do DF, e agora falando de um tema fantástico que é a fruticultura, e a Codevasf, ela tem sido parceira desde a primeira hora, aliás. Por meio aqui, eu não posso deixar de nominar o Luiz Curado, que foi o idealizador, o grande mentor desse projeto. Um projeto que eu vejo que não tem vaidades. Por quê? A cada dia ele agrega mais parceiros e todos os parceiros fazem parte igualitariamente deste processo, porque ele tem um único objetivo: transformar o Distrito Federal como uma referência de produção de frutas para o Brasil e para o mundo. E, sobretudo, quando a gente fala com agricultor familiar, esse ano nós destinamos 10% do nosso recurso. Eu estou falando de um recurso de 1 bilhão e 300 milhões. Está destinado, está reservado para agricultores familiares. Aqueles que se encaixam com a CAF tipo B, tem um crédito ainda mais diferenciado. O que é isso, quando a gente fala diferenciado? Você tem uma taxa de juros de 0,5%. Ah, não é 0,5% ao mês não, pessoal, é 0,5% ao ano. Pagou em dia, você tem um desconto de 25%. É verdade? Sim, é verdade. Você volta menos do que você pegou. Qual que é o limite disso? Bom, o grupo familiar tem um limite de até R$35 mil, 15 mil para a esposa, 12 para o homem e 8 mil para o filho. Então, essas condições é o governo federal dando toda a assistência necessária para que o agricultor familiar consiga desenvolver, melhorar a sua atividade produtiva. E aqui mais tarde a gente vai estar com a palestra falando sobre isso. Não encaixei como agricultor familiar tipo B. Tem outro recurso? Tem. Nós temos também Pronaf tipo A, nós temos linhas específicas, tanto para a indústria, para o comércio, quanto para o agronegócio. É isso que a gente vai falar hoje aqui e é isso a nossa parceria que a gente está com a Rota hoje. Obrigada pelo convite, desejo vocês um excelente evento.
Bom, passo a palavra agora para o nosso secretário de Agricultura do DF. E lembrando a vocês que a Rota das Frutas é uma parceria entre a Embrapa Cerrados, a Embrapa como um todo, mas mais focada na Embrapa Cerrados, a Codevasf e o GDF, que são os atores principais desse processo. E Rafael Bueno é o nosso representante do governador Ivanez. Eu não conhecia a fruta, né? Mas no primeiro contato com ela eu já vi que ela produzia bastante. O Mirtilo Brasil está com 2 anos e meio, né? E realmente é um mercado assim que tem pedido bastante. É uma cultura que tem uma inovação, uma tecnologia que precisa ser feita para ser produzida aqui. A gente cultiva ela na fertirrigação, por gotejamento. Mas com toda a orientação da Emater é possível colher e trazer renda para o produtor, que é o mais importante. Nós pegamos as mudas junto com a rota lá na Embrapa e a expectativa é muito grande. A gente como produtor se sente assim muito privilegiado. Mirtilo é uma cultura com bastante valor agregado. Que não só a venda do fruto in natura, mas a venda do processado, você tem vários outros fatores que vão de encontro com o que a rota está querendo e está propondo para o pequeno produtor. Então, em suma, é um ótimo negócio plantar blueberry, desde que você seja bem assessorado e, para isso, busque a rota da fruta. Então, nós temos já uma linha de produtos aqui da Ouro Azul. Nós temos o mirtilo in natura, temos a geleia de mirtilo, o chá de mirtilo, o gelato de mirtilo também. E a gente viu que agradou muito a população. Então, a gente colhe aqui do nosso pomar e tem condição de oferecer qualidade e sabor para quem consome. A Rota nos acompanha, né, nosso grande parceiro aí, incentivadora, desde o início do nosso cultivo. E o que a gente vê? Hoje a gente teve a oportunidade de ampliar, graças aí à doação das mudas da Rota, né? E é esse movimento azul que a gente está vendo crescendo e acompanhando, né, cada vez mais, levando aí para o consumidor final o que tem de melhor, azul e saudável. E para você que está aí na dúvida, vale a pena. O mirtilo realmente é um fruto promissor. A Rota já está com 3 anos aí de vida. Temos uma verdadeira onda azul sendo criada. São muitos produtores engajados e muitos produtores querendo se engajar. Para a gente poder ser um grande exportador num futuro, quem sabe um futuro próximo, dessa frutinha que é uma fruta muito demandada no mundo inteiro. Entramos nessa onda azul e nós aceitamos esse desafio porque a Rota nos proporciona, primeiro, cuidados técnicos, nos proporciona as mudas, ganhamos mudas. Então é através, tenho certeza, principalmente das cooperativas, que nós vamos nos tornar um importante polo produtor de mirtilo no Distrito Federal. Foi na associação? Um dia assim, já no negócio, eu achei que eu vou lá. Eu tenho que ligar para ele, ó. Esqueceu? Sem a presença da Rota, sem essa ajuda que a Rota está dando, dificilmente teríamos tantos produtores hoje com mirtilo. Essa que é a verdade. É uma fruta que demanda um investimento alto, né? E sem essa ajuda, sem essa parceria, não seria viável, na minha opinião. Mas eu diria que se fizer certinho, dado o que a gente tem visto até agora, gera um resultado interessante. Então, para pequena propriedade, para quem tem uma delimitação de área de ação e tal, eu vejo o mirtilo como uma boa saída.
Eu vim de Portugal para Brasília com o intuito de produzir mirtilo. A cultura do mirtilo está em franco crescimento e com o apoio da rota o volume tende a aumentar significativamente e será muito bom para todos. A minha produção hoje lá está em torno de 2 toneladas por ano. Eu tenho 2.000 plantas produzindo, né? E nós estamos esse ano colocando 10.000 plantas para a produção. Então até o final do ano a possibilidade de nós alcançarmos a meta de 10 toneladas. Boa parte do mirtilo vem importado ou vem de outros estados. O mirtilo ainda vai expandir muito no mercado do Distrito Federal. Os remédios até a noite não chegou. Primeiramente, agradecer a Rota pela oportunidade de estar participando desse projeto que abrilhantou a minha propriedade e de companheiros também que entraram nesse mesmo projeto, né? Então, somente agradecer. Dura quanto tempo esse cara aí? Uma muda dessa? Sim. 10 anos. Nessa aqui. Fazer a renovação da ficha, você tá com rosto, e roda, né? Fazer foda. Não cresce muito não. Não, O sombrio. A gente contratar fazer um evento grande lá. Pronto. Ah, sim, claro. Esse é um acordo de cooperação técnica entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a Administração Regional do Distrito Federal, Senar, e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, tá? Visando o estabelecimento de cooperação para os fins que especificam, sem obrigações financeiras, sem nada. Aí são os termos legais, mas isso aqui nos permite trabalhar em rede, em cadeia, junto com o Senar, DF, a FAP e os outros órgãos vinculados, na assistência técnica aos pequenos produtores e à fruticultura como um todo aqui no DF. Primeiro... Seria usar a própria candidatura do Senar. Pode. E eu assino aqui pela Rota. Isso. O primeiro que você tem que conhecer sempre no mirtilo é a fenologia. Qual é a fenologia do mirtilo? Para quem? Porque se você não conhece uma plantação, uma cultura, você não vai saber como vai tratar a ela. Você não vai saber que deficiência vai ter ela. Que vai precisar, em que momento vai precisar as coisas, as adubações, irrigações, os tratamentos. Se você não conhece a cultura, não conhece o que vai fazer, está trabalhando a olho fechado. Então você tem muito risco na produção. Iniciamos sempre com plantas pequenas. Eu trabalho sempre, prefiro trabalhar com plantas em uns potes pequenos, porque a raiz dela cresce melhor. A planta tem que ser entre 20 e 30 centímetros, pode ter 1 ou 2 galhos. Vai no campo, algo ligeiro no campo. O crescimento vegetativo é muito rápido.
ela de plantação a 30 dias, 60, 70 dias. Em 120 dias ela já está entrando no amadurecimento, para floração. De floração para a colheita, 75 dias. Depende da região, 70, 75, 80 dias. Tá? Como iniciar cultura de mirtilo? Projeto. A palavra-clave sempre é projeto. Se você não faz um projeto certo, você não tem nada que vai caminhar. Projeto desde sistema de irrigação, plano topográfico, instalação das coisas, projeto de como vai fazer seu time, como vai trabalhar sua empresa ou área pequena que tem. Civilizar, organizar e capacitar. Então agora, sem mais delongas, vamos chamar o Matheus, engenheiro agrônomo, mestre em fruticultura aqui pela UNB e também diretor da Associação de Agricultura Ecológica aqui do Distrito Federal. Matheus. Bom dia, pessoal. Queria primeiro agradecer ao Luiz Curado, ao Frederico Calazans pelo convite de estar aqui. Agradecer ao meu orientador que está presente aqui também, o professor Oswaldo, que fez parte de grande parte da minha trajetória em Mirtilo. Bom, o Fred falou, formei aqui na região e comecei a atuar profissionalmente no mercadeiro do mirtilo desde o início aqui. Então hoje eu acompanho alguns produtores. Que estão tendo resultados interessantes aqui na área. Então, eu acho que o controle não está funcionando aqui. Posso já? Não está dando função da... Bom, primeiro eu vou falar sobre fazer uma síntese sobre o que já foi falado aí, dos desafios e oportunidades do mirtilo no Cerrado, começando sobre o porquê falar de mirtilo no Cerrado, né? Ela é uma cultura em forte expansão global. Uma demanda crescente por alimentos saudáveis acontece no mundo, que bota o mirtilo num ponto muito interessante. O Brasil ainda tem uma produção pequena, e o Cerrado com um grande potencial produtivo e pouco explorado ainda, podendo se tornar um grande polo de fruticultura das berries. Codevasf, com o apoio, podendo chegar a algo como se construiu no Vale do São Francisco, que hoje é referência em produção e exportação de uvas, né? Alô? Põe a palestra aí do Fabiano. Sustentagro. Bom dia a todos, eu sou o Fabiano Martins, sou sócio e fundador da Sustentagro. Essa apresentação não é outra. Esse é do Christian. Esse é do Christian. Não quer trocar? Em breve chega um patamar dele, em breve. Quer trocar? O cara é o maior consultor do mundo. Quer começar? Bem, já vou agradecendo aqui a Codevasf, agradecer ao Fred, ao Curado, à Rota da Fruticultura por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essa troca de experiência, né? Assim como alguns de vocês, eu sou produtor rural, produzo mirtilo na minha propriedade. A minha empresa surgiu através da minha produção, através da dor que muitos de vocês têm de poder aumentar a produtividade, a qualidade do produto, da fruta, né? Aumentar o Brix, aumentar o calibre da fruta, né? Na época que eu comecei a plantar, produzir, não tinha, a rota estava surgindo ainda, né? Foi há 3 anos atrás, a rota estava começando. E na época não tinha muito conhecimento, não tinha muita pesquisa. Eu contratei na época a pesquisa da UNB, contratei uma consultoria e na época eu fui pesquisando, procurando como que eu podia aumentar a produtividade. E na época a gente usava muito só palha de arroz. E na época da consultoria me falaram, usa a fibra do coco, que a fibra do coco você vai poder melhorar a sua produção, a sua produtividade. E aí eu fui pesquisar, fui desenvolver essa solução que hoje é a Sustentagro. Hoje nós somos uma indústria. E aí, a Sustentagro surgiu de um hackathon na AgroBrasília DF. Nós ganhamos um prêmio lá, eu e meu irmão, e de lá para cá a gente desenvolveu a ideia.
Nós hoje somos uma indústria, nós temos 2 unidades, temos uma unidade aqui em Brasília, outra unidade no Ceará, para poder aguentar a demanda, o volume do mercado. Esses são alguns granometrias que a gente trabalha. Hoje a gente tem a fibra, tem o pó, tem um blend, que a gente faz um mix de fibra, dependendo da adequação que o cliente necessitar. Quando você vai trabalhar com a fibra do coco, você tem várias granometrias, então a gente consegue fazer a proporção do que o cliente quiser. Hoje eu até brinco com as pessoas, que as pessoas me abordam, eu quero comprar seu substrato. Eu não vendo substrato. Eu vendo uma solução para o cliente, eu vendo algo personalizado para a pessoa. Por quê? Se ele pegar meu substrato do mirtilo e botar no tomate, vai dar errado. Se ele pegar meu substrato e botar na framboesa, vai dar errado. Então, primeiro eu entendo a dor do cliente, eu entendo o que vai plantar, a gente constrói junto esse projeto em si, para no final ele ter uma boa produtividade e depois futuramente comprar de novo com a gente e todo mundo ganhar nessa cadeia, entende? Então, por isso que a gente fala que a gente é parceiro, a gente não é concorrente, a gente não está aqui para poder vender, a gente quer, na verdade, que todos tenham prosperidade, todos ganham nessa cadeia e vamos crescer junto, que o Brasil tem muito mercado para a gente poder produzir e ganhar o mundo. Essa é a grande diferença. Muita gente pergunta para mim qual é a diferença da fibra do coco para a parte de arroz, para outro substrato. Não sei se dá para vocês enxergarem. Ali tem micropartículas de água ali, ó. Essas micropartículas de água é justamente o que a fibra de coco faz. É o que o nosso substrato faz. Ela faz essa retenção de água e nutriente e a todo tempo a planta está trocando CTC com a fibra. Então a planta, o mirtilo, a todo tempo ela está sendo alimentado ali com o nosso substrato, com a nossa fibra do coco. A planta, muita gente não dá valor no substrato porque não vê. A planta ela desenvolve para baixo primeiro para depois te dar o fruto que é o ápice dela. Então, às vezes as pessoas falam, o substrato é caro, eu não estou conseguindo, não valorizar isso. Então, mas muitas vezes é isso. Você vai pagar por um preço de uma coisa que você não está vendo, que é o alicerce do seu plantio. É a base de onde vai começar tudo, né? Então, você começando com um substrato de qualidade, com a quantidade correta, futuramente você vai ter uma colheita, vai ter um fruto de qualidade. Aqui em Brasília a gente tem um problema grande aqui, que as pessoas querem reduzir esse substrato, querem fazer adaptações. O Christian está aqui, tem vários outros produtores grandes aqui. A maioria dos produtores grandes eles usam 100% de fibra de coco. Porém o custo fica alto. Dá para adaptar? Dá. A gente indica no mínimo 30% de fibra de coco, ou então tufo, para poder conseguir ter uma troca de nutriente boa na planta. Menos que isso, você não vai conseguir que a planta tenha um desenvolvimento legal futuramente. Aí depois a pessoa, quando vai colher o fruto lá, não consegue colher um fruto num calibre grande, não consegue ter um brix, um sabor bom na planta, e pergunta, por que minha planta está desse jeito? Porque lá no início, no seu planejamento inicial, você não fez o correto. Então, muitas vezes, se você não tem o dinheiro para fazer um projeto, vamos supor, eu quero plantar 10 mil mudas, mas eu não tenho dinheiro correto, não tenho dinheiro para poder fazer 10 mil, faça 5 mil, bem feito. Faça 4 mil. Que você vai ter um produto de qualidade, vai rentabilizar e depois, posteriormente, você aumenta o seu plantio. É melhor você ter várias plantas com alto valor agregado, tanto de produção, tanto de fruta, do que você ter um plantio gigante com pouca produção, com baixa produção, adaptada, porque você economizou no simples substrato. O mirtilo é uma produção bem tranquila de se tocar, são pequenos ajustes, né? Hoje em dia, graças à Rota da Fruticultura, nós temos muito suporte, tem suporte técnico, tem esses eventos aqui, então hoje em dia é só fazer o Ctrl+C, Ctrl+V que está dando certo, que vai dar tudo certo. Eu fiz errado no início, porque quando eu comecei, eu fui adaptar, fiz na praia de arroz, plantei no chão, deu errado, deu ruim. Tanto é que tem vários produtores que eu falo, visita lá minha chácara lá que eu te mostro o que deu errado. E eu falo, visite aos produtores e pergunte o que deu errado, não pergunte o que deu certo. Porque muitas vezes falam, é bonito, tá bonito aqui, mas não fala o que deu errado. Porque com o erro que a gente vai aprender, ele vai se ajudando. Eu acredito nisso, eu acredito muito no cooperativismo. A gente tem a nossa cooperativa, a gente faz parte de outras cooperativas, e é justamente isso. A gente tem que se unir para poder ganhar mercado. Os pequenos, se não se unir, não conseguem mercado. Uma grande diferença da nossa empresa é a rastreabilidade do coco. Por que isso é importante?
Porque no coco, a gente tem que fazer o processo de lavagem dele. E como a gente tem unidade aqui em Brasília, no Ceará, lá no Ceará mesmo tem uma unidade nossa lá, que a indústria faz só retirada da carne do coco para fazer óleo, fazer outros produtos. Aí já é um tipo de processo. Aí tem outra indústria que ela tira só água de coco e importa água de coco, exporta água de coco. Já é outro processo. E nesse processo aqui a gente consegue validar para você, para o produtor, desde lá do coco, da planta do coco lá, até no cliente final. Então, quando você vai vender seu mirtilo, a gente consegue te dar um certificado que você tem essa rastreabilidade desde o substrato até o teu fruto final. É um grande diferencial nosso do mercado. Hoje no mercado você não consegue ninguém que tenha isso. Pelo menos eu não conheço no mercado no momento, né? Então, esse é um grande diferencial da Sustente Agro, né? E quando eu vou fazer beneficiamento do resíduo do coco, eu tenho que tomar muito cuidado, porque ele tem muito sal, tem muito tanino, tem muitos sais. E se eu não fizer a lavagem desse processo, se eu não fizer a medição de condutividade, medição dos nutrientes dele, eu posso matar a planta de vocês. Então, por isso que a gente desenvolveu esse processo de rastreabilidade. Porque se der algum problema lá na produção de vocês, eu consigo puxar pelo lote e saber o que aconteceu lá no início. Eu consigo saber qual foi o erro. Porque é o dinheiro de vocês que está em jogo. É meu nome, é o nome da empresa que está em jogo. Então, a gente é bem rígido com isso, a gente toma muito cuidado com isso, porque são vidas que são impactadas, são famílias que são impactadas. Imagine você perder sua produção toda porque um substrato foi errado, então foi contaminado. Então, isso é muito importante, isso é muito grave. Então, a gente luta para poder ter essa rastreabilidade, que se der qualquer erro, a gente consegue fazer esse ajuste. O que quer fazer uma pergunta aí? Vocês já vendem, depois de fazer esse controle, né, da produtividade, né? No que vocês vendem lá já é feita essa lavagem, né? E a condutividade elétrica já vendem com ela certa, né? Correto. Sim, conforme eu falei no início, dependendo da cultura que você for plantar, a gente já faz a condutividade elétrica adequada. Vamos supor, se for plantar mirtilo, a gente faz uma condutividade. Vai plantar tomate, a gente faz outra. Framboesa, a gente faz outra. Porque hoje a gente já tem de várias culturas, não só o mirtilo. É bom saber porque a gente teve que fazer a lavagem no nosso, né? Quando a gente comprou na época. E deu um pouquinho de trabalho ou deu muito trabalho? Deu trabalho. É isso. Então, muitas vezes você vai pagar um pouquinho mais caro lá na frente, mas você evita esse trabalho na sua propriedade, né? Você evita esse manejo lá. Bom saber, valeu. Foi até bom essa pergunta. O que acontece? Hoje a gente não trabalha só com substrato para mirtilo. Hoje a gente faz substrato para mirtilo, framboesa, amora, tomate, morango, baunilha. Por enquanto a gente trabalha com essas culturas. Esses aqui são alguns clientes que a gente vendeu. O McDonald's ele tem a horta comunitária deles. Então a gente fez uma parceria, eles são clientes nossos, compra recorrente, que eles usam na horta deles. Vários produtores rurais aqui da Rota da Fruticultura já são nossos clientes. A gente tem cliente também em Petrolina, cliente na Bahia e tem cliente em Minas. Ali são alguns parceiros nossos, a Rota da Fruticultura, Instituto Multiplicidade, SEAGRE, Instituto Arapoti. A gente trabalha muito nesses braços, né? A gente trabalha com coletivo, né? Então a gente acredita que crescendo junto com os produtores, junto com alguns parceiros, a gente consegue crescer mais rápido. Esse aqui é o panorama nacional do resíduo do coco, né? Hoje são gerados 6,7 toneladas de resíduo de coco. Não sei se vocês sabem, eu até fazer uma pergunta para vocês. Quem gosta de beber água de coco aqui? Vocês sabem para onde vai esse coco depois que vocês tomam? Infelizmente vai tudo para o aterro sanitário. Vai tudo enterrado para o aterro sanitário. E a Sustente Agro hoje a gente vem trazendo essa solução e trazendo economia para o país, economia para o Brasil, né? Então, em vez de estar sendo enterrado, a gente não chegou ainda nesse patamar de 6 toneladas, não, mas a gente quer pelo menos daqui para 2030 chegar pelo menos a 30% de dizer retirado dos aterros sanitários. Então, além de estar trazendo um produto de alta qualidade para vocês, a gente está impactando ambientalmente o país, o mundo. A gente está mudando o mundo com uma ação simples, que é fazer um substrato de qualidade. Então,
vocês comprando nosso produto, vocês estão mudando o mundo. Com a simplificação. Então, vocês estão deixando de poluir o planeta. Esse aqui é um panorama internacional do mercado do resíduo do coco. O resíduo do coco hoje gera 150 bilhões de ano. Até 2030 ele gera 230 bi. Então, se tiver alguém queira abrir outras unidades da nossa empresa, a gente está aberto a abrir. Hoje a gente tem uma unidade no Ceará, a gente está estudando abrir outra unidade em Maceió, mas se alguém quiser interessado em abrir uma outra unidade da nossa empresa, a gente está aberto a parcerias e conversar. Então, esse é o panorama de mercado. A gente fez uma parceria ano passado, a gente foi para a Frutia Tradition, a gente já fez uma pré-venda para o Peru e para o Paraguai. A gente só está retirando os registros agora para poder conseguir fazer essa exportação para fora, né? Até agradeço o Fred, agradeço a SEAG, agradeço todo mundo por a gente ter participado dessa feira, né? Porque a gente conseguiu tomar outro patamar de empresa. E recentemente eu fui para Portugal e para a Espanha junto com a Rota, e lá eu pude concretizar justamente isso também. Lá eles focam muito nisso, na qualidade do produto, não na quantidade. As propriedades lá em Portugal que a gente visitou, era 2 hectares, a maior que tinha só era 3 hectares, mas só que era alta qualidade. Eles tinham substrato de qualidade, irrigação de qualidade, nutrição de qualidade. E fora o centro de pesquisa que eles têm lá, estudando genética de mirtilo e framboesa. Passava 3, 4, 5 anos, já trocava genética, já trocava a rotação, porque já tinham alguma cultura nova produzindo melhor e produzindo um fruto com brix melhor, com sabor melhor. E antes de ir para o mercado, eles testavam isso, eles rodavam, pegavam a fruta da variedade nova, lançavam nos mercados, lançavam o pessoal para saber se o sabor era aprovado pela população, para poder ver se tinha comércio ou não. A equipe Sustentável hoje é feita por mim e pelo meu irmão Cristiano, somos nós os 2 sócios, e fora isso tem mais 50 famílias que são impactadas na nossa operação. Esse aqui foram alguns prêmios que a gente ganhou o AgroHack EDF, né? A gente ganhou um edital do Inova Cerrado, Tração Cerrado, a gente está participando de um edital da FAPDF, que é o Start PSB. Ano que vem a gente está no edital da terceira fase do Start PSB, o eixo 3. A gente ganhou um prêmio recentemente no Festival Puricaco, com inovação e tecnologia, porque a gente está fazendo esse impacto ambiental, e com tecnologia a gente conseguiu, em vez de toneladas e toneladas de resíduo de coco para o aterro sanitário, a gente está trazendo de volta para a agricultura e trazendo produtos de qualidade para vocês. Aqui está nosso contato. Quem quiser depois nos contactar, quiser procurar nossos produtos, quiser conhecer. Hoje, no mercado, nós somos referência, e o mais barato do mercado com qualidade somos nós. Se tiver algum concorrente com o mesmo preço, a gente consegue bater o preço. Essa foi a nossa política do início. Porque quando eu comecei eu não tinha dinheiro. Como muitos aqui não tinha dinheiro para comprar o substrato de qualidade. Apertei. Se a gente baratear esse custo, a gente consegue mercado? Consegue. Então hoje a gente vende produtor para produtor. A gente não quer ficar explorando ninguém, a gente quer que vocês comprem, produzam, ganhem dinheiro e aumentem a produção de vocês. Ano que vem, triplica a produção de vocês. Assim como eu comecei muito pequeno. E hoje, desculpa a emoção, mas é por isso, né? Porque a dor de vocês é a minha dor, né? Foi por isso que eu comecei, né? E nosso Brasil tem um potencial gigante. A gente tem um potencial muito grande, né? Então, a minha solução é a solução de vocês, né? A gente está junto nessa, né? Vamos surfar essa onda do azul, né? Assim como eu, tem um mercado gigantesco aí, né? Tem um mercado gigantesco. Vamos juntos surfar essa onda, né? Obrigado, né, Fred? Obrigado por estar aqui nessa mesa aqui com 2 grandes especialistas, né? Sou pequenininho comparado a esses caras, né? Então, vocês estão tendo a oportunidade que ímpar, né? Que eu tentei comprar cursos no início, tentar participar de palestras assim, não tinha, né? Então, hoje aqui vocês estão tendo
palestras e troca de experiências de pessoas que estão anos e anos no mercado, né? Tem pessoas que estão com 15, 20 anos de mercado aqui, que tem vasta experiência, vasta poder para você poder pegar esses conhecimentos e crescer e evoluir, né? Se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Se quiser conhecer a propriedade lá, poder descobrir um pouquinho mais do Mirtilo, estou à disposição de vocês. E muito obrigado por boa tarde. E a gente existe, falar um panorama geral e atual da fruticultura brasileira e, finalmente, falar um pouco do Mirtilo do Cerrado, dos desafios e oportunidades que a gente encontrou. Tá? Quem é Abrafrutas? Né? Também, muita gente ouve falar na mídia, aquela coisa toda. Hoje a representação é grande no Brasil, a maior entidade de representação da fruticultura brasileira. A Abrafrutas é uma associação de produtores e exportadores de frutas e derivados, que não está ali, mas que é também, que surgiu com o intuito de representar e promover a fruticultura brasileira frente ao mercado nacional e internacional, pregando o associativismo, ética, transparência, profissionalismo e sustentabilidade. Então, a ideia da Abrafrutas foi um grupo de produtores que se juntaram em 2013, 2014, querendo colocar a fruticultura, a importância dela no cenário nacional como uma atividade do agro de extrema importância, como os senhores verão aí para frente. Para começar a nossa representatividade hoje. Hoje, os 103 associados, nessa apresentação está até menos, né? Estamos menos aqui, mas agora já são 103 associados, representam 80% de todo o volume total de frutas exportadas pelo Brasil. Estamos falando de 1,3, 1,4 bilhões de dólares no ano passado. Não é pouco dinheiro e isso tem um impacto econômico e social muito grande. Tá? Essa é a nossa representatividade. Alguns projetos que eu trouxe para vocês daqui agora que são desenvolvidos pela Abrafrutas, projetos de parcerias e que a gente quer contar para vocês. O primeiro deles eu acabei de falar aqui, está sendo lançado hoje, o selo Frutas do Brasil ESG, em primeira mão. O selo é aquele ali, ele será cravado e colocado em cada fruta, em cada caixa, em cada pallet, em cada container de fruta que vai sair do Brasil a partir de 2026, mostrando que nós somos produtores de frutas saborosas, com qualidade, sustentabilidade, e que nós temos gestão, né, para fazer isso. Então, essa ideia desse selo não é um selo da Abrafrutas, é um selo do Brasil, é um selo da fruticultura brasileira, e ele será lançado hoje com os detalhes que quem quiser pode estar presente com a gente. Frutas do Brasil Gifted by the Sun também um projeto, que é o projeto de promoção das frutas brasileiras no mercado externo, que a Abrafrutas detém desde 2014, junto ao governo federal, através da Apex, Agência Brasileira de Promoção e Exportações, onde a gente recebe a cada 2 anos um valor para que a gente possa fazer a promoção das frutas brasileiras no mercado externo. São essas feiras que a gente participa, os matchmakers, as rodadas de negócios, as missões que a gente faz. Frutas do Brasil é um selo internacional, por isso a palavra em inglês ali embaixo, que Gifted by the Sun ao pé da letra no inglês é mais ou menos como abençoadas pelo sol, tá? O gringo, o consumidor estrangeiro vê a nossa fruta, vê a tropicalidade da nossa fruta. Aquela outra ali é um projeto que está sendo desenvolvido pela Abrafrutas. Ele já teve um piloto em 2018 e está voltando agora com toda a força. Inclusive, a Rota da Fruticultura será o nosso parceiro, que é a Caravana da Fruta, que é um projeto de difusão de tecnologia de fruticultura em todos os 30 polos de produção do Brasil, né? E a gente já reconhece hoje o DF, a RID, como um dos importantes polos de produção de frutas do Brasil. Por isso que eu falei do meu espanto, de há pouco tempo atrás o DF nem era conhecido como fruticultura, mas hoje sim. E um grande parceiro, que é a Rota da Fruticultura, que eu não podia deixar de colocar aí, que a gente tem feito vários trabalhos juntos, inclusive trabalhos na promoção internacional das frutas brasileiras. Esse projeto setorial que eu falei para vocês, ele foi iniciado em 2014 e é simplesmente para ampliar os negócios e mostrar ao mundo que o Brasil é um grande provedor de frutas doces, saborosas e seguras o ano inteiro. Aquela palavra segura ali é importante para lá para fora, viu, gente? Porque eles se importam muito com a questão da segurança alimentar e da qualidade e da segurança do alimento, tá? Então eu queria trazer essa informação para vocês. Então vamos lá agora falar um pouco de Brasil. Alguns números que não sei se todos sabem,
mas é bom que a gente coloque todo mundo na mesma página, por isso que é bom estar aqui iniciando essa fala, para que vocês possam ter isso na cabeça e da pujança e da importância da fruticultura. Esses são os números da fruticultura brasileira hoje. A fruticultura hoje é o terceiro produtor mundial de frutas do Brasil. O ano passado nós produzimos 44,3 milhões de toneladas de fruta em todo o território nacional, nos colocando em terceira posição, atrás da China, que é o primeiro, e da Índia, que é o segundo. Os Estados Unidos é o quarto, né? 44,3 milhões de toneladas, mas quando a gente fala em China, por exemplo, que é o primeiro, ele está em primeiro com 236. Tá? Então é uma coisa, falar de China é complicado, porque tudo dos caras tem que ser muito, tem que ser grande. Então nós plantamos fruticultura hoje em 2,5 milhões de hectares espalhados em todo o Brasil. Tá? Apesar de sermos o terceiro produtor mundial, somos apenas o 23º exportador. Eduardo, a gente é o terceiro produtor mundial e só exporta, só estamos em 23º lugar no ranking. Estamos porque o nosso mercado interno é muito forte. E estamos porque a gente precisa trabalhar um pouco mais na promoção da fruta brasileira, assim como o Peru, Chile, Colômbia e outros vizinhos que produzem muito menos que a gente, estão hoje muito mais na frente na questão de exportação. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito, a gente tem muito que fazer e a gente vai crescer nisso, certamente. O valor bruto da produção do ano passado, segundo o IBGE, foi 91 bilhões de reais. Né? Aí está claro de que a fruticultura tem crescido e que tem causado um impacto socioeconômico positivo nas regiões onde ela é produzida. E emprega cerca de 5 milhões de pessoas ao longo da sua cadeia produtiva, direta e indiretamente. Esse número é um número que me dá força na defesa do interesse da fruticultura quando eu vou em qualquer dos ministérios ou em qualquer das áreas do governo para pedir uma política pública específica. Eu mostro que a gente emprega 5 milhões, a gente emprega hoje 16% de toda a mão de obra gerada no agronegócio sai da fruticultura. E isso é importante a gente saber da importância desse setor para o agro brasileiro e para o Brasil como um todo. E aí a gente fala, no mundo inteiro, algumas pessoas falam, e a gente está confirmando isso, que o Brasil é realmente uma salada de fruta. A gente produz frutas hoje em 30 polos de produção organizados em todo o Brasil, de norte a sul, tendo uma diversidade de frutas que ninguém no mundo tem. A gente produz frutas de caroço de excelência, maçã, pêssego, nectarina, ameixa no sul do Brasil, citros, tangerina também no sul do Brasil. A gente produz muito bem no centro, aqui, a gente produz na região de Minas Gerais, ali, norte de Minas, a gente produz a melhor banana que tem, a gente produz manga, a gente produz no Vale do São Francisco, que é uma pujança, a Codevasf transformou aquele lugar e hoje é o maior polo de produção de frutas da América Latina, né? De onde sai 98% e 97% da uva e da manga que é exportada para o mundo. A gente tem o norte do Brasil hoje, com regiões como Capitão Poço, produzindo frutas, as superfrutas, açaí, cupuaçu, taperebá, e produzindo também limão de excelente qualidade. Ou seja, a gente está espalhado em todo o Brasil. E a gente consegue, diferente dos outros estados, produzir o ano inteiro, que nos dá um diferencial competitivo de mercado internacional. Tá? E aí, quando a gente fala do debate de salada de fruta, a gente vê o que a fruticultura traz para um país gigante como o Brasil. Traz geração de emprego, traz tecnologia, onde existe produção de frutas, a tecnologia bem agregada. O exemplo de vocês está aqui, no DF, com a produção de mirtilo. Sustentabilidade, segurança alimentar, saúde, que fruta é saúde, geração de emprego e renda, né? Hoje é o maior gerador de emprego do agro brasileiro, e onde gera emprego, a renda e dignidade para as pessoas, como foi colocado aqui pelos meus antecessores, e desenvolvimento regional, que é o business da Codevasf, que é a fruticultura onde chega, é comprovado hoje um estudo que a gente fez recentemente, chamado Relevância Socioeconômica da Fruticultura no Brasil, está disponível na internet. Esse estudo mostra de que o índice de desenvolvimento humano é crescente onde existe fruticultura plantada. Então, isso para nós é muito importante, um estudo feito pela Universidade Federal de Lavras. Indo um pouco mais para frente, saindo um pouco do Brasil, que eu já contei a vocês a história de como é a fruticultura brasileira, bora falar do mercado de fruta no mundo. O valor da produção de frutas no mundo hoje soma 124 bilhões de dólares. Esse número é de 2024.
E nós, do Brasil, nesse número todo, representamos apenas 1% desse mercado global, né? E temos um grande espaço para crescimento. Isso aqui é uma coisa para a gente refletir e saber que o caminho que a gente está tomando é um caminho muito importante. Vamos um pouco para frente. Gráfico extremamente importante de a gente conversar aqui com vocês. Esse gráfico mostra, até 2024, a balança comercial da fruticultura brasileira. O que é a balança comercial? É o que a gente importa de fruta com o que a gente exporta de fruta. O Brasil vinha mantendo a balança comercial não superavitária, mas linear até 2014. Tá? A gente vinha exportando o mesmo valor, mais ou menos, que a gente exportava. E isso deixa um déficit para que a gente possa crescer nossa fruticultura e crescendo todos aqueles fatores que eu disse para vocês. Em 2014, a gente foi deficitário nisso. A gente teve um déficit ali, aquele valor de 105 milhões, né, de reais. E 2015 foi o ano da virada da balança comercial do setor. E eu costumo dizer, e não estou falando balela, nem estou puxando sardinha para ninguém aqui, que a organização setorial foi a chave para a mudança da fruticultura brasileira para se transformar hoje em uma atividade que emprega 16% da mão de obra brasileira. A organização da criação da Abrafrutas, uma associação sem fins lucrativos, que começou com 28 empresas, 23 empresas, hoje são 103, representando mais de 80% das exportações da produção de frutas do Brasil. Quando o produtor resolveu se organizar em torno de um objetivo comum, em busca de um objetivo comum, onde um não quisesse derrubar o outro, e sim um quisesse se juntar com o outro para chegar longe, a fruticultura começou a crescer, e os números não mentem o que eu estou dizendo para você. A gente começou a ser superavitário na balança comercial, chegando em 2024 ainda com 311 milhões de reais de superávit na balança comercial, que é um valor bem significativo. Tá? Então isso aqui eu trouxe para reflexão também, para a gente ver de que a união setorial no Brasil e a união setorial específica, como a de vocês no Mirtilo, como o Félix colocou, adorei esse nome, a Onda Azul, isso é um case de marketing interessantíssimo. A gente espera que a Onda Azul também se una em torno de um objetivo comum e todos daqui possam ser, em curto espaço de tempo, grandes produtores e exportadores de mirtilo para o mundo, porque o mirtilo está crescendo no mundo e eu vou mostrar isso a vocês já já. Exportação. Falando de exportação, muita exportação, mas Eduardo, como é que a gente está? Onde é que a gente exporta? O Brasil exporta hoje 58% da sua volume exportado tem como destino os 27 países da União Europeia. 15% Reino Unido, eu estou colocando o Reino Unido fora por causa do Brexit, não é mais União Europeia. 12% Estados Unidos, esse número esse ano deve reduzir aí para algo em torno de 9% por conta do famoso tarifaço que pegou a gente de surpresa aí, posso falar um pouco mais nele. E aí os demais países de importância que a gente colocou. Mas o que chama atenção nesse gráfico, gente, é que a gente tem a nossa concentração de exportação, 85% de todo o volume exportado tem 3 destinos: União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos. O exemplo foi o que aconteceu agora com o tarifaço, a gente saiu de 10% de tarifa de exportação para 50% com a sobretaxa do famigerado do Trump lá. E aí a gente ficou um pouco competitivo e teve que sair correndo para outros países. Ou seja, todos os ovos da gente estão em uma única cesta. Qualquer crise que tenha na União Europeia, nós estamos mortos e a gente vai transformar a fruticultura brasileira em um fiasco por conta disso. Então a Abrafrutas tem trabalhado para a diversificação de mercados ultimamente, e essa diversificação de mercados tem dado resultado. Eu coloquei 2 pontos para vocês ali agora, eu coloquei um ticket importante para dizer o seguinte: a Abrafrutas vem trabalhando para a diversificação de mercados com foco em países da Ásia e os Emirados Árabes Unidos. A gente vai continuar exportando quando está exportando, e a gente vai querer expandir os mercados da Ásia. A gente abriu muito mercado, eu vou mostrar para vocês aí agora, mas o nosso foco tem sido China, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, países... Ó, eu acho que acabou a... Vê se tem outro aqui, tá? Pronto, agora voltou. Então, a gente tem que buscar essa diversificação. Aí eu coloquei, eu tive recentemente, a gente fez uma ação recentemente nos Emirados Árabes Unidos, especificamente Dubai e Abu Dhabi,
E lá a gente notou alguns crescimentos, e o maior crescimento de consumo lá tem sido justamente do blueberry. E eu coloquei ali, os Emirados Árabes Unidos são um dos principais mercados importadores de mirtilo no Oriente Médio, né? Eles são, dentro do Oriente Médio, os principais importadores. O Peru, nada de braçada lá. Ocupando o 3º lugar no volume das importações da região. Ano passado, cerca de 1.300.000 toneladas, e concluindo uma taxa de crescimento anual de quase 14% ao ano do consumo de mirtilo. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então, o mirtilo é uma fruta que não tem um shelf life, ou seja, um tempo de prateleira muito extenso, mas é uma fruta que consegue receber frio e consegue viajar de avião, porque tem valor agregado. Eu não consigo mandar qualquer fruta de valor de avião, porque o custo do frete do modal aéreo é muito grande. Mas para vocês que têm valor agregado, vocês conseguem chegar no mundo inteiro em 48 horas, 72 horas, e a fruta vai para a prateleira com qualidade e sabor para que vocês possam ser remunerados. E a exportação traz essa remuneração para vocês, tirar aquela mística de que exportar é complicado, de que exportar é um bicho de 7 cabeças. Eu brinco com meus associados dizendo que não é de 7 cabeças, o bicho só tem 6 cabeças, tá? Então a gente tem que começar a trabalhar. Aí você diga assim, mas será que eu consigo virar um grande exportador? Gente, há 4 anos atrás não tinha mirtilo aqui no Distrito Federal. A gente consegue tudo que a gente quer desde que a gente se organize para conseguir. Então eu acho que a gente vai ser, num futuro muito próximo, um grande exportador de mirtilo. A gente vai atender o mercado interno, que tem demanda, acho que 80% ou quase isso vem de fora. A gente vai cumprir o mercado interno e parte dessa nossa produção a gente vai exportar para o mundo inteiro, e a Abrafrutas está aqui para ajudar vocês a fazer isso. Então esse dado é importante que vocês vejam. Vamos lá? Isso aqui é uma tabelinha que eu fiz trazendo para vocês atualizada, o desempenho das exportações brasileiras de janeiro a setembro, né? Que a gente não concluiu ainda o ano, mas até setembro a gente já tinha crescido 28% em volume exportado em relação a janeiro a setembro de 2024. Ou seja, a gente já cresceu 28% em relação ao ano passado. E crescemos 14,28% em relação ao valor exportado esse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Então tem aqui por fruta, mirtilo, como não é exportado pelo Brasil quase nada, ele não entra nas estatísticas e entra junto com outras frutas. Brevemente o mirtilo vai ter a sua tabelinha única, mostrando o valor e o volume exportado por ele, e a gente vai lutar por isso. Volto a dizer que essa apresentação tem dados atualizados, ela ficará disponível para todo mundo que queira, tá? E ela está aberta, inclusive, para ser manipulada. Abertura de mercado. Falei neste instante da importância disso e trouxe para vocês alguns mercados abertos de 2027 a 2025, 2017 a 2025. Todos esses mercados foram abertos com o apoio do setor privado, uma parceria público-privada com o Ministério da Agricultura, IMRE e Abrafrutas. O país demanda a fruta, ou a gente detecta um país que tem demanda por aquela fruta, solicita ao Ministério da Agricultura que faça um acordo bilateral, ele faz o acordo bilateral e aí entra a parte fitossanitária. A parte fitossanitária é feita pelo Ministério da Agricultura com subsídio da Abrafrutas, ou seja, todo o custo para trazer os gringos para cá, os fiscais de lá para cá, para olhar nossa produção, olhar nossa qualidade, e todo o custo de construção do documento técnico, para que o mapa tenha subsídio, para estabelecer os requisitos fitossanitários de pragas para aquela fruta, é Abrafrutas que faz com recursos dos associados da Abrafrutas, tá? Então a gente tem um fundo de reserva e é com isso que a gente faz todo esse estudo. E aqui os mercados que a gente está buscando abrir, tá vendo ali muita coisa focado, Coreia do Sul, uva, Estados Unidos, avocado, limão, todos esses processos estão em franco processo de abertura e a gente espera concluí-los até o final do ano que vem, fechando todas as aberturas de mercado que a gente se propõe. Entrando diretamente no mirtilo, agora eu trouxe alguns dados para vocês do nosso BI, que foi trazidos pelo nosso BI da APEC, juntamente com os nossos escritórios internacionais e os parceiros, e eu sempre tentei separar aqui alguma coisa de oportunidade, alguma coisa de desafio, mas isso aqui é muito complicado, porque muitas de vocês, ou até eu mesmo, posso enxergar uma oportunidade como desafio, ou um desafio como uma oportunidade. Então basta da forma com que você olhe. Então eu citei alguns.
ou através de um projeto agrícola que isso aconteceu. Então, isso para nós é muito importante. Primeiro, vou me apresentar, né, antes de qualquer coisa. Eu sou Carlos Lima, estou vice-presidente da cooperativa Cooperar, faço parte também do grupo CGC, Central Global de Cooperativas. Eu vou falar mais adiante um pouquinho a respeito disso. Vou procurar aqui ser bem breve nas palavras, mas com o objetivo focado, que é a proposta da oportunidade que me foi dada, que é falar sobre a Central das Cooperativas. Nós entendemos a importância das cooperativas como um todo. Foi falado aqui anteriormente em relação à organização dos setores por setores. O terceiro setor é importantíssimo para a proposta de um trabalho bem executado. Se você não estiver vinculado a uma cooperativa séria, você não consegue. Você não consegue acessar mercado. Você não consegue, por exemplo, ter acesso às mudas, que é a coisa mais elementar para quem pretende produzir. São as mudas. Se você não estiver vinculado a pessoas sérias, que têm o mesmo compromisso, eu falo assim, o termo conspirar, ele foi contaminado. Mas, quando nós falamos em confluência, você vê o pessoal da Roda da Fruticultura, você vê o pessoal do Senar, o pessoal do MAPA, todos imbuídos no mesmo propósito bonito, que é de fazer com que nós executemos o que é de mais nobre de tudo. Eu considero mais nobre, né? Nós temos a questão das medicinas aí, da vida, mas uma das atividades mais nobres do ser humano é a produção de alimento. E mirtilo é alimento, é comida. Eu não vou citar nome para não ser aqui deselegante, mas eu tenho uma esposa de um amigo meu que passou por uma situação de depressão, Léo. E qual foi a recomendação dos médicos? Mirtilo. Não é a panaceia que vai curar todas as suas dores, você pode ter certeza disso. Mas é um produto que tem valor agregado. Eu sou do comércio, eu também sou produtor, tenho uma pequena propriedade em Planaltina. E eu sei da importância que é você trabalhar com valor agregado. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande de mão de obra. Ou só eu que sofro com isso? Se for só eu, vocês considerem isso. Tamo junto, né? Esse clube que não tem sauna, não tem piscina, mas é um clube que tem nos dado muita dor de cabeça, que é a dificuldade de mão de obra. E quando nós trabalhamos com fruticultura, senhores, você consegue trabalhar valor agregado. Na pequena propriedade, eu como vice-presidente de uma cooperativa, hoje nós agregamos quase 1000 produtores. E é um eco, é um som, é uníssono a reclamação de todos. Carlos, eu tenho dificuldade demais de mão de obra, o que eu faço? O que eu faço? O que nós recomendamos? Fruticultura. Se você fizer todas as contas possíveis, não tem nenhuma atividade do meio rural que em pequenas propriedades tem a possibilidade de trazer qualidade de vida quanto à fruticultura. E hoje um dia especial que é o Belo. Eu espero um dia, quando a coisa está muito boa, nós temos a cultura de dizer assim, isso aqui é a cereja do bolo, não é, Léo? Eu espero um dia nós mudarmos esse paradigma, Fabiano. Nós falarmos assim, isso aqui é um mirtilo do bolo. Porque é uma fruta que tem condição de mudar a vida do produtor. Tem condição. Com foco aqui na minha palestra, na proposta que me foi dada, eu vou dar continuidade aqui. Eu tenho um destino aqui, eu como comerciante, se eu não cuidar do que eu tenho que falar, eu começo a falar demais. Aí vocês vão me interrompendo aí. Como o colega que me antecedia teve um problema aí na tecnologia, eu não sou muito tecnologia, eu tenho dificuldade às vezes, eu prefiro escrever, que se eu escrever eu decoro. Se eu colocar aqui, der uma pane, aí meu amigo, eu vou ter dificuldade. Falando um pouquinho aqui do que é a cooperativa. Todos nós sabemos o que é a cooperativa, a proposta do cooperativismo, Léo. Hoje eu faço parte, como disse anteriormente, sou vice-presidente da Cooperar, uma cooperativa que começou assim, fruto de uma certa... E é importante, os dois, nós somos temperados com muitos instintos. Deus temperou você com um pouco mais de empreendedorismo, um pouco mais receoso, uns falam mais, outros falam menos, isso é natural. Isso aí é a característica inerente a cada um, que nos dá a beleza da individualidade. Mas a proposta da cooperativa Cooperar, ela foi esse aqui tá bom. Ela foi fruto, Léo, de um pouquinho de raiva também. Engraçado isso, né? Eu fui cooperado, Fabiano, mais de 20 anos de uma determinada cooperativa, por uma questão de ética, nós vamos falar nomes. E o que acontece? Essas cooperativas, ela perdeu o foco do fim. Eu produzia um determinado produto, eu chegava na cooperativa e falava assim, mas peraí, eu não tenho interesse no seu produto, mas eu quero te vender o insumo. Eu quero te vender o veneno. Eu quero te vender a embalagem. A gente falava veneno, hoje são outros termos, mas o eufemismo, né?
Hoje nós usamos defensivos agrícolas. Mas o objetivo final, Fred, não era alcançado. Que era o quê? Eu quero vender o que eu produzo, eu não quero comprar o meio, eu não quero simplesmente a embalagem, eu não quero só o insumo, eu quero vender a minha produção. E eu conversando com o Luiz e outros produtores que tinham essa mesma raiva saudável, né, doutor Ayrton? O senhor que é do coração sabe que nós, inclusive um dos melhores cardiologistas aí, levanta a mão aí, senhor, só para o pessoal conhecer o doutor Ayrton, meu amigo pessoal, então é suspeito que eu falo a seu respeito, né? E produtor de mirtilo, né? Sítio Samambaia, desculpa, Amigos do Cerrado, perdoe, Amigos do Cerrado ali no Gama, então eu sou suspeito em falar porque o meu coração já lhe maquiou também. Mas quando eu falo em relação ao coração, é isso, que muitas vezes nós temos que ter raiva do que está acontecendo. E foi justamente por isso que nós decidimos criar uma cooperativa. E essa cooperativa juntou demais proprietários, demais produtores que tinham essa mesma vontade de trabalhar, de fazer produzir e que a riqueza chegasse de fato lá no produtor. Que não tinha esse sentimento de pertencimento. E é uma das coisas muito ruins você não ter família. Ou não é? Para mim é o bem mais precioso que eu tenho, a família. E é muito bom fazer parte de cooperativa que tem esse sentido de pertencimento. O Luiz é muito responsável em relação a isso. Falou, Carlos, enquanto nós estamos aqui no ar-condicionado que é muito bom, no conforto que é muito bom, trabalhando, tem um produtor uma hora dessa capinando. Tem um produtor com a bomba de pulverização de 20 litros nas costas. Não é assim, Rodolfo? Você vive essa vida diuturnamente. Então nós temos que ter essa responsabilidade. E em cima disso nós desenvolvemos a cooperativa. A coisa foi acontecendo, o Léo conhece bem isso, que nós temos uma proximidade. Foi acontecendo, o Rodrigo participou desse processo, não é, Rodrigo? Da Emater. A Emater está em todas, né? Não tem como tirar vocês, é impossível, é parte elementar do processo. E o que aconteceu? Foi crescendo, Fabiano, foi crescendo, e graças a Deus a Rota nos abraçou. A Rota da Fruticultura, eu podia citar o nome de muitas pessoas aqui, mas o Luiz Curado, ele é o estilo do bolo da Rota da Fruticultura, ele é o mentor. Nós temos um pai, isso é muito bom, nós temos uma família, e a Rota da Fruticultura abraçou a Cooperar. De forma que a coisa foi tomando corpo, e com esse mesmo objetivo, com essa mesma vontade saudável que fez com que vários produtores nos procurassem. Hoje eu posso dizer tranquilamente que em número de produtores, nós somos a maior cooperativa em número de produtores da agricultura familiar do Distrito Federal. Nós temos hoje 27 produtores dessa fruta bonita, gostosa, saudável e promissora. Não é a fruta da moda, porque comer não é moda. Comer é a base elementar da vida. Hoje nós temos 27 produtores, tem que ser fiéis aos números aqui. Até o final do ano nós estamos só em processo lá de questão de documentação de alguns produtores. Até o final desse ano, se Deus quiser, chegaremos a quase 50 produtores de mirtilo. E isso é um volume muito bom, mas para o mercado que tem para essa fruta eu posso dizer, insignificante. Nós fomos na Frutiatrex em São Paulo e a Rota ela fez uma coisa que no primeiro momento, doutor Ayrton, nós estávamos lá e eu até não entendi qual é a estratégia que a Rota tinha feito conosco, Léo. O que fez? Normalmente o produtor rural, quando ele vai para um evento desses, ele vai para uma palestra, ele quer ganhar um boné, ele quer ganhar uma camiseta, e às vezes você chega lá, milindrado, né? Pequena propriedade, 2 hectares, isso é natural, a gente fica meio constrangido com o ambiente que nos envolve. Eu cheguei então em uma determinada banca, lá estava a Maersk, essas empresas de exportação, Ramon, e a pessoa falou assim, quanto vocês têm de produção? Eu não vou ficar por baixo, né, Léo? Quanto que você precisa? Com 2 hectares. Produtor rural, se tem uma coisa que ele é orgulhoso, e é orgulho saudável. Produtor rural ele não gosta de nada de graça. Ele gosta de bater no peito e dizer assim, muita gente me ajudou, mas foi rompendo, foi com vontade, foi com coragem. E eu falei assim, quanto que você precisa para a gente ter um rumo aqui da nossa conversa? Eu preciso de 10 toneladas de mirtilo mês só para minha empresa. Me dê seu telefone, por favor. Chamei o Luiz. Luiz, pelo amor de Deus, nós estamos longe. O que eu estou fazendo aqui? Eu já fiquei sem graça de ir na outra gôndola. Voltando, eu conversando com o Léo, que foi conosco na Rota, nessa viagem, eu falei assim, Léo, agora eu entendi o que a Rota fez, não foi, Rodolfo? Colocou nós, produtores, e isso que eu quero que vocês entendam no coração de vocês, e coloque isso aí como uma chama que não se esfrie. Colocou em nosso coração, falou, gente, olha o que tem preparado para vocês que ainda não estão preparados. Aí eu entendi, a Rota ela fez ali uma inteligência estratégica conosco, Fabiano. Mostrou para nós o potencial de mercado. Aí eu vejo a beleza da Rota,
de nós termos um rumo, nós termos um destino, nós não estarmos desorientados, nós estamos rotados? Não. Nós temos uma rota, nós temos um oriente, um norte, nós temos condição de produção. Marcão da Copebras, nós temos clima, nós temos gente, nós temos vocação. Uma determinada vez, em uma palestra, nós falamos sobre maracujá. E enquanto nós estávamos falando do potencial do maracujá, eu já vi 2 produtores ligando e comprando arame, comprando um estaqueamento e encomendando a muda. Eu falei, não, acalma aí. Porque nós sabemos, se nós instigarmos o produtor, é como uma locomotiva. Só Deus segura. Ou eu estou falando besteira aqui? Eu falo como produtor. Eu falo investido dessa condição, ou seja, eu tenho um lugar de fala, né? Eu sou produtor. Então nós temos que ser muito responsáveis. Por isso que o pessoal da roda da fruticultura é muito zeloso com o quê? Com sonhos, é muito zeloso com um potencial, é muito zeloso com a sua propriedade, que é o seu principal parceiro. É muito zeloso com a sua família, e essa fruta ela tem potencial de mudar a história sua. Tá certo? Adiante aqui falando da roda que foi abraçado, que nos abraçou, viu o potencial que nós, essa energia que tinham os nossos produtores. Como é que nós conseguimos sair de 20 produtores, que é o inicial de uma cooperativa, para quase 1000? Essa vontade de trabalhar. Nós nunca fizemos proselitismo, nunca cheguei na porta de ninguém, ei, venha para a minha cooperativa, não. O Léo conhece a nossa estrutura física, tem muita coisa a melhorar, mas a nossa estrutura espiritual, ela está muito firme. Isso quer dizer o quê? Todos os dias, eu vejo o produtor senta às vezes numa caixa de verdura e preenche uma ficha de entrada na nossa cooperativa. Preencheu nas coxas, né? Assim é o termo. Eu quero entrar na cooperativa. Diante disso, chegamos ao segundo passo, que é o objetivo aqui da esse prelúdio aqui, essa orelha do livro, né? Chegamos à proposta ou seja, até agora não comecei a falar do que eu devia, né? Me perdoe, mas eu vou terminar, já estou terminando, tá? Se eu estiver incomodando, não se me livre em me interromper. Então chegamos à outra fase. Produtores com essa mesma proposta criam o que? Uma cooperativa. Porque eu não consigo acessar mercado individualmente. Individualmente você é fraco. Quem já pegou um palito de fósforo e quebrou? Pegue 10, por ver se dá conta. Pegue 20. Uma formiga é fraco, mas enfia a mão no formigueiro para você ver. O produtor rural tem uma força que só Deus controla. É uma força, uma vontade de trabalhar. Aquela figura do Jeca Tatu, lá do Monteiro Lobato, é uma figura caricata que não procede. O produtor rural é antenado. Eu tenho certeza que todo mundo, a grande maioria hoje de manhã olhou a cotação do dólar, porque isso afeta a sua atividade. Eu tenho conhecimento político que isso afeta a sua atividade. Então, se tem uma coisa que eu zelo é pela figura do produtor rural. Eu sou extremamente zeloso com a figura do produtor. Eu sou extremamente cuidadoso com isso. Isso, e eu falo aqui em nome do meu presidente de uma maneira muito zelosa e respeitosa, até pela grandeza da pessoa que é o Luiz. Torno a ser suspeito em falar, porque tenho uma relação pessoal com ele, mas a excelência do trabalho que tem sido feito mostra que o que eu falo bate com a realidade. Aquela figura do Jeca Tatu não existe. O Fabiano, uma vez conversando com uma pessoa, o que ele me disse? O seguinte: fazendo uma negociação, ele me falou, aí eu tenho um problema, aí você quer que eu volte para a roça. Como se a roça fosse o pior lugar do mundo, como se fosse o serviço do escravo, como se fosse o serviço do rejeitado, como se fosse o serviço de alguém que foi esquecido pela sociedade. Nós temos que ter essa consciência muito firme, nós colocamos comida na mesa. E não tem um lugar melhor do que em torno de um prato de comida. Eu não sei você, mas eu adoro estar em volta de uma comida bem gostosa, feitinha. Depois de tudo isso, o que nós fizemos então, gente? Se nós juntamos gente com esse mesmo propósito, com vontade de fazer uma cooperativa que atenda, que traga o sentido de pertencimento, que inclua aquele produtor que está esquecido lá no campo. Uma vez eu falo aqui, agora eu vou abrir um parênteses rapidinho. Nós temos um trator que inclusive foi doado via Codevasf. Isso é muito bom. E uma vez eu sou do financeiro, então financeiro é número é frio. O produtor às vezes ele tem que se desprender um pouco da razão, né? Porque senão cada evento que você vai, vou plantar isso, vou plantar aquilo. Então nós temos que ter esse cuidado. E o Luiz me falou assim, Carlos, eu quero que mande esse trator para fazer meia hora de máquina numa senhorinha, no assentamento em tal lugar. Eu falei assim, eu sou contra. Eu sou contra. Não paga nem óleo. Falou, Carlos, cooperativa não é isso. Cooperativa ela tem que ter uma visão de pessoas. Cooperativa é juntamento mais do que
uma cooperação, uma coparticipação, uma coautoria. Cooperativa é feita de pessoas. Nós mandamos. E eu contrariado, porque número não paga, não se paga, não se paga. No final da semana, ô Fabiano, a senhora me chamou o Luiz e falou: Luiz, eu estou aqui há mais de 20 anos nesse assentamento, nunca veio um trator para nós, fazia uma hora. Eu quero entrar na sua cooperativa, você deixa? Eu falei, não, fique na sua, fortaleça a sua. Não, eu quero entrar na sua. Eu e mais 5 famílias. Que dia que nós vamos lá? Ou seja, nós entramos no particular da pessoa. Nós participamos do processo de desenvolvimento da vida da pessoa. E não tem coisa melhor do que você fazer parte de uma história. E é muito bom fazer parte de uma história em que é abraçado pela rota da fruticultura. Depois de todas as pessoas com raiva saudável e unidas desse propósito de pertencimento, juntamos cooperativas. Falou, gente, nós não damos conta sozinhos. Eu quero acessar mais mercados, eu quero acessar o mercado exterior. Porque é muito bom, o Brasil é um grande consumidor. Nós somos um grande consumidor, ou seja, o nosso mercado interno é muito interessante. Mas o mercado externo, esse aí é o que eu quero. Esse aí é o que eu quero. Só que eu produzo 160 quilos por mês, que é uma produção boa, não é, Rodolfo? Por mês de mirtilo, é uma produção boa, é uma produção de respeito. Mas isso nem cisca o mercado. Então o que eu preciso? Eu preciso de mais produtores. Eu preciso de mais cooperativas. Pensando assim, nós fizemos a Central Global de Cooperativas. E aqui eu quero citar o nome de cada uma delas, se os presidentes ou os representantes estiverem aí, acende assim só para a pessoa conhecer, para dizer o seguinte, Fred, não há necessidade de você procurar cooperar. Você pode procurar uma cooperativa que esteja vinculada à Central Global de Cooperativas. Para quê? A palavra que eu tenho repetido muito, pertencimento. Para você estar vinculado à rota, você precisa estar vinculado a uma cooperativa que esteja vinculada à rota. E com um selo, que é um selo que eu considero de extrema importância, que é o da confiabilidade. Confiança, Léo, não é uma roupa que eu troco, não. Eu me sujei, eu fui numa festa, aí a pessoa desbarrou, sujou minha roupa. Fui no carro, troquei de roupa, tá tudo ok. Mas confiança é uma só. E é muito bom e eu espero em Deus manter esse mesmo nível de confiança que temos preservado. As cooperativas são 9 cooperativas. Eu vou falar aqui Coopersei, cooperativa da Ceilândia, tem um representante aí. Coopersei não está. Fazenda Larga do Juscelino, todo mundo conhece bem. Cooperbon, tem alguém da Cooperbon? Cooperativa de Buriti Vermelho. Meu cinegrafista tá ali, Ismael. Figura importantíssima, uma figura conhecida aí. Cooperbras, Marcão. Braslândia, né? Nosso polo produtor de morango. Copac, lá está. Cooperativa Cooperar, que é esse que vos fala aqui, Carlos Lima, vice-presidente da Cooperativa Cooperar. Sustenta Cooper, que é uma cooperativa de processamento de passivo ambiental. É o Fabiano, está aí, é o Fabiano da Fibra. Está na outra sala, é o Fabiano da Fibra, ou seja, e a Copag. São 9 cooperativas com esse propósito. O objetivo maior que tem se fazer uma cooperativa dessa é representatividade. Uma coisa é eu chegar no estado e acessar, pedir para acessar o mercado solicitando uma determinada entrada. Eu falo em nome de quantas pessoas? Quando eu coloco somente a cooperar, são 1000 produtores. 1000 produtores são 1000 famílias, 1000 sonhos, 1000 possibilidades. Quando eu falo em nome de 9 cooperativas, isso aí eu multiplico no mínimo por mais 1000. 9.000 famílias. Vamos jogar baixo aí, vamos colocar 500. É uma quantidade muito grande. E se fosse uma, seria muito. Porque isso envolve sonho, envolve vontade, envolve questões muito pessoais que nós temos que ser muito zelosos. Então, qual é a proposta que eu trago para vocês? Procure uma cooperativa vinculada à Central Global de Cooperativas. Com qual objetivo? Pertencimento. Para você acessar mercados que vocês não teriam condição nenhuma de acessar. Sozinho você não consegue. Gente, é muito ruim. Tem gente que gosta de bater no peito e dizer assim: ninguém nunca me ajudou. Eu agradeço a Deus todos os dias porque eu não tenho esse direito e não quero. Nunca ter esse direito de bater no peito e dizer: ninguém nunca me ajudou. A rota, sem vocês, não seria possível. Vocês são extremamente corajosos. Vocês têm uma coragem que, assim, é um dom. Dom é dado por Deus. É dado a vocês, é uma coisa incrível. A coragem que vocês têm. As pessoas que vocês estão vinculadas, a Emater e os demais órgãos, a secretaria, que o secretário não pode estar aqui, mas desde um banheiro limpinho a um café fresquinho da hora, sempre foi disponibilizado. Ou seja, possibilidade para trabalhar nós temos, espaço nós temos, mercado, que é o principal, nós temos, gente boa para produzir nós temos, tecnificação nós temos.
Então procure uma cooperativa, procure a Central Global de Cooperativas. Agora sim eu estou fazendo proselitismo, tá? Agora sim. Porque agora eu tenho coragem. Uma coisa é você chegar numa mesa dobrando um chapéu, receoso, sem você ter uma história. Mas eu tenho uma história muito zelosa e eu sou cuidadoso com isso. Procure a Central e ela vai te dar todo o suporte para você ter tudo o que nós temos hoje junto com a Rota da Fruticultura. Tá, eu estou dando aqui uma prolongada, vocês têm liberdade de fazer alguma pergunta, porque o nosso amigo aí deu uma pane aí, um bugu, né, que fala no... Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Desculpa aí se eu tiver alongado um pouquinho, mas estava aqui ao tempo todo. Se o Fred quisesse me interromper, espero não ter sido maçante a minha proposta, mas é para dizer que sozinho eu tenho medo. Sozinho você chega mais rápido, né? Mas a estrada, quando você vai junto com demais pessoas, você é mais fortalecido, você não está sozinho. E a Bíblia fala assim, que se não tiver entendimento, não tem como dois andar juntos. E de dois melhor, se um cai no buraco, o outro tira. Então isso significa o quê? Uma relação de parceria. Muito obrigado a todos pela paciência. Obrigado. Obrigado, cara. A ideia de chamar o pessoal aqui da CGC, né, Central Geral de Cooperativas, era justamente mostrar para vocês que a importância de estar organizado, né? A gente ter essa organização, que é um daqueles quadros. Produtores rurais de frutas vermelhas aqui do DF estão reunidos hoje, aqui na Zanorte, na edição do Berry Day. O evento serve para trocar experiências e falar sobre o crescimento da produção dessas frutas, como mirtilo, morango, amora, framboesa. Essas frutas fazem sucesso in natura, como suco, na decoração de bolos e de várias outras formas. Berry é o termo em inglês usado para se referir às frutas vermelhas, e por isso o evento de hoje se chama Berry Day, o Dia das Frutas Vermelhas. E esse tema é bastante relevante para o agronegócio do DF. Só de morango, o Distrito Federal tem 358 produtores. E no ano passado, mais de 6.350 toneladas foram produzidas aqui. E tem outras frutas vermelhas também ganhando espaço. De acordo com dados da Emater, só de mirtilo foram produzidas aqui no DF 17 mil toneladas no ano passado, por 14 produtores rurais. Mas este ano, esse número quase dobrou. Atualmente temos 26 produtores de mirtilo no DF. Outras frutas como cereja, amora e framboesa também são cultivadas aqui, mas ainda não têm produção comercial significativa, segundo a Emater. Toda essa experiência que a gente traz, essa bagagem, a vinda desses especialistas, troca de experiências com os nossos produtores, né? A gente já também levou, esse ano levamos produtores para conhecer cooperativas de agricultores familiares em Portugal. Então isso é muito importante, porque vai criando uma espécie assim de coragem para o produtor entrar, ter confiança. É para agilizar o crescimento dessas culturas que esse evento, realizado pela Rota das Frutas, Codevasf, Embrapa e Secretaria de Agricultura, reúne produtores, técnicos, estudiosos e pessoas interessadas para discutir manejo e técnicas de produção das frutas vermelhas no DF. O Distrito Federal é o terceiro maior produtor de morangos do Brasil. Ele já se destaca no mercado nacional. Agora estamos partindo para a exportação de morangos a partir aqui do Distrito Federal. E outras berries vêm se destacando, como o mirtilo, que tem crescido tanto o consumo aqui em Brasília como a produção, e é uma alternativa de renda segura ao produtor. Em pequenos espaços ele tem uma alta rentabilidade, com baixo uso de defensivos, baixo uso de água. A Marlene, que é produtora rural, esteve no evento hoje para trocar experiências com participantes. Ela começou no plantio de mirtilos durante a pandemia. Em 2021 comprou 2.000 mudas, antes mesmo de ter uma terra para plantar. Quando a gente começou a pesquisar, buscar informações, né? A gente percebeu que o mirtilo era tudo que a gente buscava. Porque era alto valor agregado e uma riqueza, né? Para a saúde, para quem fosse consumir. Hoje em dia, ela tem 9.000 pés da planta, numa propriedade em Planaltina de Goiás, e comercializa mirtilo in natura, congelado, geleia, sorvete e chá da fruta. Uma prova de que com apoio, conhecimento e dedicação, dá para mudar de vida através do campo. As possibilidades são muito amplas, são inúmeras, né? E a gente não para por aí, a gente pensa em aumentar ainda mais essa produção.
Esse segundo Berry Day é no auditório da Codevasf, na 601 Norte. Tem programação até às 5h30 da tarde. Qualquer produtor rural, técnico, estudante ou pessoa interessada na fruticultura pode participar. Só tem que fazer uma inscrição antes, inscrição gratuita que você faz no site Rota das Frutas. Pesquisa ali Rota da Fruticultura que você já sai direto na página dos organizadores desse evento. Somos a Cooperorte, cooperativa agrícola que conecta pequenos produtores rurais do DF e em torno ao seu dia a dia. Cultivamos mais que alimentos, cultivamos desenvolvimento e união.